Ah, vocês estudam centro de massa, por exemplo, suponha que eu tenho aqui uma folha. Aí essa folha, ela tem uma função de densidade. Em cada ponto dela, ela tem uma densidade. O centro de massa é aquele no qual, se você colocar o dedo assim, ela equilibra, entendeu? Aham. Então, nisso vocês vão utilizar integrais duplas, nessa região que é um retângulo. Mas a região pode ser circular. Então, por isso que vocês vão utilizar as coordenadas polares. Ou vocês podem calcular outras coisas como em superfícies cilíndricas também. Aí vocês vão precisar das coordenadas cilíndricas, que são parecidas com as coordenadas polares. Parametrização de retas e planos, vocês usam para calcular o trabalho que, por exemplo, suponha que tem um caminho. Aí vocês parametrizam esse caminho, por exemplo, uma reta, e vocês têm uma força para mover uma partícula ao longo dessa reta, de um Ai, que ponto inicial triste. até o final. Aí, o trabalho vai ser a força, a soma das forças para efetuar esse deslocamento. Então, ele vai ser uma integral de linha ao longo da parametrização dessa curva. Então, tudo que a gente vê em Gaave utiliza lá também. Ai, obrigada, gente. De nada. Pessoal, entrem aí no quiz, só 3 pessoas entraram, só o Vai ser no Diogo. início da aula? Aham. Quem é Laquática de Caldivel? Ah, não, gente, vocês colocam um nome estranho demais, só para Tinha a professora. opção de escolher um nome. Laquática de Véu e Acorne Archimbold. Não, esse aqui eu vou ter que mostrar para vocês. Olha os nomes. Deixa eu ver, nós estamos em 18. Tô gostando de ver essa turma, tá indo firme comigo. Na outra, hoje a minha aula começou com 10 e terminou com 6. Deixa eu ver quantos já entraram. 8. Aí não, pô. Acho que eles. O pessoal estava falando que, como fizeram a terceira prova, eles, tipo, encerraram o curso. Ou eles desistiram de passar, ou eles já passaram e desistiram de. É triste, né? Isso. É. Mas você tem a gente, Jane. Não liga para os outros alunos, não. Nós somos sua maioria. Ai, ai. Hoje eu peguei no pé da Camila lá. Falei, Camila, outro dia, na aula de segunda, você conversou tanto comigo e hoje a manteve caladinha lá. 12 pessoas, gente. Oi? Lá, ela é de mecânica, né? Uhum. Ah, por isso que ela ficou calada, gente. Tem muitos outros alunos participativos lá. Ai, ai. Hoje 3 lá conversaram comigo. Tá bom. 3 de 6, tá bom, né? Metade. Será que 9 aqui, metade, consegue conversar comigo? Eu vou iniciar. 12 pessoas já entraram. Vou dar início ao quiz, tá? Prontinho. Jane, tá me ouvindo? Tô. Por que a gente mudou o quiz pro começo da aula? Ah, ô João Vitor, eu que estou fazendo um teste que para medir vocês, para ver como eu acho legal comparar, sabe? Quando o quiz é no início da aula, aí depois a gente discute e se der tempo a gente passa de novo. Aí dá para ver um amadurecimento. É só por isso. Entendi. Tem uma pessoa super criativa que o nome dela é Tô sem criatividade no nome. Aqui no quiz.
Ô, Jane, apareceu uma questão aqui assim. O esboço para superfícies é igual assim de Marca a Y. primeira. Faltou colocar. A primeira é figura 4? A Tipo, a figura primeira que 1. tá aparecendo. Figura 1. A figura 1, ah, tá. Que é a primeira que apareceu. Beleza. Pontos Já vi se o meu grátis. colega que fez o quiz, ele me mandou ontem e falou: olha se tá bom, as figuras eu vou colocar ainda hoje. E não colocou. Entendi. A Marcela, que tanto conversa comigo, foge dos quizzes que eu nunca vi. Ô, Gene, é que se eu faço um pouco depois, ninguém vê minha colocação, aí eu não passo vergonha. Aí eu entro, tipo, 5 minutos depois e não passo vergonha. Mas eu só passo a colocação dos 3 primeiros. Pode ficar tranquila? Mas a gente não consegue ver, não? Acho que não. Consegue sim, Jane. Quando você vai fazendo as questões, você consegue ver quem tá em primeiro, quem tá em Ah, segundo. é? Aham. Cada questão que você passa, você. Eu vou entrar agora. Qual que é a figura que é pra marcar, Jane? A figura 1. Obrigado. De nada. Por quê, Diogo? Ah, essa foi boa. Ô, Jane, Gaal não tem quádricas no FMG? Não tem. É isso? Não tem quádricas, nem coordenadas polares e nem coordenadas cilíndricas e esféricas. E GAV tem. Vida fácil deles, né? Ou seja, eles já teriam terminado o curso, né? Lá é um Eu acho que curso de acabou já a matéria deles. Lá é um curso de 60 horas aula. O nosso é 90. Se pedir transferência para o Cefet, provavelmente tem que refazer. Se pedir transferência para o Cefet, do Cefet para o FMG, aceita. Lá eles aproveitam. E da UFMG para o Cefet tem que ter feito o cálculo 1 e o cálculo 2 deles. Lá no cálculo 2, eles começam vendo as quádricas. Ah, entendi. Peraí, qual que foi a pergunta do João? É que GAV contém GAL. Aí ele está perguntando. Achei que ele queria perguntar se ele pode transferir para a FMG. Se ele perguntar isso, eu vou bater nele, Jane. Uau, muito brava, Marcela, hein?
Como é que ele me faz um trem deixando? Não pode sair daqui, não. Ouviu, João? É casamento, Cefete é casamento. Verdade, gente, Cefete é muito bom mesmo. É um ótimo lugar do meu ponto de vista, né? Eu nunca fui aluna do Cefete, não, mas de trabalhar é um ótimo ambiente, um ótimo lugar. As pessoas fazem Júnior, eu o que sei que tá amam. gravando, eu espero que não te comprometa, mas eu tenho amigos no FMG e parece que lá não tá tão bacana. Pelo menos no ensino remoto, não. Sim, o Cefet parece estar dando uma assistência muito bacana pra gente e o FMG, como tem mais aluno em alguns cursos, é mais complicado. É mesmo? Isso que eu É, falei é, com você, eu já falei várias vezes sobre você falar, ah, vamos juntar as turmas. Aqui a gente não junta, tem tipo 20 pessoas na sua aula. Lá são muitas pessoas por turma, né? Então você não tem esse cuidado do professor. é verdade. Fica difícil manter esse contato, né? Eu acho que cálculo 1, por exemplo, eles mal tiveram prova aberta, sabe? Uhum. Aí realmente você pode até passar, né? Mas saber outra coisa. Assim, é bem complicado. Eu não sei se eu já falei com vocês, eu fiz doutorado em matemática na UFMG e eu ainda continuo pesquisando lá, o meu professor orientador, e ele é professor de cálculo 1. E ele me falou que uns alunos, de fato, conversaram sobre isso. E aí ele me perguntou o que eu acho das provas escritas. E é muito complicado responder isso, porque essa prova escrita, com a longa duração, com certeza tem consulta em tudo quanto é tipo de lugar, né? No material, no Google, inclusive questões já resolvidas no Google, tem de tudo. Isso aí todos nós temos consciência. Mas eu falei com ele assim, que dá muito trabalho, dá muito mais trabalho corrigir avaliação virtual do que presencial, mas eu sinto, igual eu falo com vocês, eu cobro muito a escrita, né? Eu gosto de ver quando vocês escrevem direitinho para eu sentir de fato a evolução em vocês. E isso eu consigo acompanhar, sabe? A evolução nessa escrita, no raciocínio matemático, de justificar, de argumentar. Isso para mim é muito válido. E não é todo mundo que cola, não, gente. Tem gente que escreve, não consegue reproduzir o que deve ser feito, sabe? Na última prova, eu vou falar aqui, pessoal da turma, eu rodei na última prova sua porque eu não peguei a matéria a tempo. E até olhando no material, uma questão que era muito parecida, eu não conseguia nem mimetizar o que estava escrito ali para a questão que eu queria, porque eu não sabia a Entendi, matéria. entendi. Colar em prova fechada, prova aberta de GAV não é uma tarefa simples. Não que isso seja cola, né? Porque olhar no conferir no material não é cola. Mas até olhando resolução é difícil. É igual alguém colocou aqui, deixa eu ver quem que foi. Foi o Diogo. Mas pesquisar faz a gente aprender. A questão fechada é mais fácil colar e não entender. Eu penso, eu concordo, eu compartilho com algo disso que o Diogo falou. Que quando se você lê, entende e depois faz sozinho o que você entendeu, isso é muito positivo. O que é negativo é copiar só para ganhar nota, sabe? Aí eu não concordo com isso. Não acho que é útil para a vida profissional da pessoa. Ontem a gente teve aula de introdução, e aí eu não sei se você conhece a Silvia, que é do colegiado. Aham. Então, ela estava falando que teve muita dificuldade em álgebra linear porque ela não aprendeu direito Gaave. Só consigo pensar que chegar em álgebra linear e ter que voltar em Gaave sem ter aprendido direito. É, é, Entendeu? com- é completamente E vai ser continuar. presencial, né? Não É existe isso, pessoal. verdade. O quiz está quase acabando, tá, pessoal? Falta a Giovana, a Lara e o Lucas. Mas eu acho assim que seria muito legal se todo mundo, acho que vocês até conseguem, né? Vocês conseguiram. Diogo, obrigada. Vocês conseguiram assistir as videoaulas da semana? Que eu não vi ainda. Mas a questão não é o tempo que você deu, provavelmente 100% possível. O negócio é que tinha uma atividade de programação que eu fiquei segunda e terça por conta disso, né? Aí Entendi. ontem que fechou o prazo de programação,
Hoje fiz coisa de introdução. É porque essas últimas 2 semanas nossas estão muito tumultuadas, sabe? Dava para ter Entendi. organizado melhor. Até eu mesmo organizar melhor. Eu sou calouro, eu não sei me organizar, gente. A programação é que detonou, então, dessa vez. A gente tá com muita coisa nesse Assim, final. Parece detonar que acho que foi bastante elogio. O quê? Não entendi. Detonar foi elogio. Nossa, tava. Ai, ai. É porque na mesma semana a gente tem, por exemplo, que entregar uma tarefa de cálculo que vale 2 e 2 listas de programação que valem 20, entendeu? Aí você pensa, o que eu vou fazer? Tá certo. Tá certo não, tá justificado. Gente, alguém conseguiu assistir às aulas? Só para eu entender o processo da aula de hoje. Lucas em primeiro, Marcelo em segundo e tô sem efetividade no nome em terceiro. Vocês viram isso? Peraí, Lucas Santos? É. Lucas, nós vamos ter uma conversinha, tá? Se for o Santos. Quem que é o tô sem criatividade de nome? Não Sou sei. eu, gente. Eu vou bater no Lucas, ele me tira do Matheus? caminho. Não sabia que não colocar. Ai, gente. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Achei que já estava compartilhada e não tem nada. Bater papo é muito bom, né? Gente, então, como sempre, eu vou dar uma visão geral do que é o conteúdo da semana, mas eu os aconselho a assistirem a videoaula. Lá está feito tudo muito detalhadinho. Então, vamos lá. O assunto dessa semana são as superfícies quádricas. As superfícies quádricas, elas são uma generalização das curvas cônicas, no sentido que as curvas cônicas são conjuntos de pontos no plano XY que satisfazem uma equação de segundo grau. Então, como está no plano XY, só tem duas incógnitas, x e y. E a superfície quádrica é o conjunto de pontos no espaço R3, então tem três incógnitas, três coordenadas, que satisfazem uma equação de grau 2 em três coordenadas também. Então, a gente pode ter a superfície quádrica, ela pode se reduzir a um ponto, uma reta ou um plano, que são as degeneradas. Mas o nosso objetivo aqui é concentrar nas superfícies quádricas não degeneradas, que são elipsoides, paraboloides elípticos, paraboloides hiperbólicos, hiperboloides de uma folha, hiperboloides de duas folhas, cones e cilindros. Esses nomes lembram muito as cônicas, concordam? Lá nas cônicas tínhamos elipses, hipérboles e parábolas. Aqui temos elipsoides, paraboloides elípticos, paraboloides hiperbólicos, hiperboloides, enfim, lembra muito, né? Agora, vamos recordar aqui alguns detalhezinhos. Antes de ir para a tabela, quero fixar com vocês uma observação. Então, as cônicas são elipses. Qual que é a equação geral da elipse, pessoal? Pode digitar. A quadrado mais y quadrado b quadrado igual a 1. Isso, esse é o Felipe? Reconheci pela voz, hein? Eu mesmo. Errei? Sim. Vai colocar aqui na tela. Tá vendo, Felipe? Uma conversinha em particular igual a segunda, a gente fica até mais íntimo, né? Ótimo. Se você não acertar quem tá falando, eu vou ficar com ciúmes, hein? Ai, meu Deus, Vitor! Chão. Acertou. Ah, eu dei tempo. Fiquei feliz agora. Ah, Tinha que ter errado por querer, Jane. eu não, depois ele ia ficar triste, ia desistir de Gabi, não ia querer mais ser meu monitor. Aí ia ser triste, né, gente? Peraí que travou aqui, só um minutinho, não tá apagando, não. Aí o da elipse,
Vamos sem apagar mesmo. Y² sobre B2 igual a 1. E elipse, hipérbole e parábola. Apagou tudo. Gente, esse trem é uma maravilha, olha. Menos y² sobre B2 igual a 1. E na parábola, ao quadrado é igual a 4py, por exemplo. Então, temos esses três casos das cônicas, né? Agora, a gente vai trabalhar no R3. Então, nós vamos partir dessa equação da elipse e vamos acrescentar algumas coisinhas nela. Então, aqui, olha só, eu posso, deixa eu até copiar, que eu quero aproveitar aqui. Isso. Então, estou partindo aqui, ó, da equação da elipse. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar, por exemplo, o Z2 sobre C2 e manter o igual a 1. A gente pode acrescentar, subtrair o Z2 sobre o C2 e manter igual a 1. Então, nesse primeiro caso, qual vai ser a superfície que tem essa equação do primeiro? É o elipsoide. Então, a equação do elipsoide, ela parece com a equação da elipse. A gente só acrescentou um termo. Agora, quando a gente subtraiu um termo, ela vira hiperboloide. De uma folha. Isso. Só que eu posso subtrair também um termo e mudar um sinalzinho. Esse aqui vai ser quem? Quando tem dois sinais negativos. Felipe, o que fica? Hiperboloide de duas folhas? De duas folhas. Então, eu estou fazendo esse esqueminha aqui, gente, só para vocês memorizarem por enquanto a equação. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com ela, tá? Então, daqui a gente já tem, ó, elipsoide, hiperboloide de uma folha e hiperboloide de duas folhas. Todas elas lembram a equação da elipse, né? Agora, quando uma das... Por exemplo, se eu tenho assim, Z igual a x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Ou quando eu tenho Z igual, agora com menos. Nessa primeira, olha, o Z não está elevado ao quadrado. Então, ele vai ser o quê? Quando não tem elevado ao quadrado. Igual tínhamos aqui na cônica, olha, o y aqui não estava elevado ao quadrado. Então, toda vez que tem uma que não está elevada ao quadrado, vai ser um paraboloide. Então, nós temos dois tipos de paraboloides. Nesse primeiro aqui, olha, observem. Se eu chamar, por exemplo, z de 2, z igual a 1, por exemplo, o que vai ter? Se eu chamar o z igual a 1, qual vai ser a cônica? Uma elipse? Uma elipse. Então, nesse primeiro, como os dois estão somados, para cada valor de z constante, a gente obtém uma elipse. Então, ele é um paraboloide elíptico. E nesse segundo, se eu chamar o z igual a 1, por exemplo, qual é a cônica que a gente tem? Tem um paraboloide hiperbólico. Isso. A cônica que vira uma hipérbole, então ele é um paraboloide hiperbólico. Ok. Já vimos quase todos aqui. Estou só memorizando com vocês uma forma de guardar as equações, tá? E os nomes. Agora, se ao invés de igualar a 1, eu igualar a 0, por exemplo, se aqui, olha, eu fosse igualar a 0,
eu poderia passar esse Z2 sobre C2 para o segundo membro. Aí teria um cone. E depois eu falo sobre o cilindro. Então, rapidamente, vamos passar aqui no... Só um minutinho que eu estou abrindo. Isso, abri. Então, aqui a gente tem um resuminho. Eu mandei para vocês essa tabelinha, que é um resuminho com todas as superfícies quádricas. Então, aqui, olha, a gente tem uma equação de um elipsoide. Aí tem o elipsoide, é o formato geral dele. Nesse elipsoide aqui, o A ele é maior do que o B, que é maior que C. Desculpa, o Z é o maior. Por isso que ele tá uma bola amassadinha, no sentido de Z, ele é maior, que o valor de C é maior. Quero vir com vocês aqui no GeoGebra. GeoGebra 3D, que a gente está trabalhando com as superfícies no R3. Aqui no GeoGebra 3D, eu vou chamar de A, B e C constantes, que aqui a gente define como controle deslizante, que eles podem alterar o valor, tá? Vou considerá-los constantes positivas. Então, aqui eu vou colocar a partir de 0,1. E aí eu vou colocar a equação do elipsoide. x2 dividido por A2 mais y2 dividido por B2 mais Z2 dividido por C2 é igual a 1. Então, nesse caso, o elipsoide que eu apresentei para vocês, ele é uma... que tem essa equação, o A, o B e o C estão iguais a 1. Então, se a gente olhar aqui, olha, no plano, no espaço, ele vai ser uma esfera. É uma esfera centrada na origem e de raio 1. A superfície é só a casquinha da esfera, tá? Agora, se nessa equação daqui, olha, eu colocar o valor de A maior, peraí. Olha, eu estou aumentando o valor de A. À medida que a gente aumenta o valor de A, o elipsoide ele aumenta no sentido do eixo X, concordam? Analogamente, à medida que eu aumento o valor de B, o elipsoide ele aumenta, que olha, no sentido do eixo Y. O Y é o verdinho. E também, analogamente, se a gente aumentar o valor de C, ele aumenta para cima e para baixo. Ficou claro, pessoal? Tem alguém aí? Tem. Sim. Vai ter rotação e translação desses epsiloides? Ela falou isso nisso da aula? Não, infelizmente Eu não. perdi o inicinho. No presencial a gente ensina isso. Aqui no ensino remoto, a gente eliminou essa parte por conta do tempo, porque no ensino remoto as coisas estão sendo mais intensas, né? Digamos assim, vocês estão tendo mais coisas para fazer, aí a gente teve que diminuir um pouquinho. Mas é bem parecido com os das cônicas. Uhum. Oi, Jane, Oi. eu só não entendi uma coisa. Se x está sobre A, por que quando A aumenta, x aumenta também? Ah, sim. Vamos lá no quadro. Vou colocar aqui no quadro para você ver. Boa pergunta, viu? Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a equação geral mesmo. x2 sobre A2, mais y2 sobre B2, mais z2 sobre C2, igual a 1. A gente já reconhece essa equação como sendo a equação de um elipsoide. A gente já sabe a cara geral dela.
Então, ela vai ser tipo uma bola amassada. Então, para esboçar esse elipsoide, vamos considerar alguns traços. Vamos fazer o x igual a zero. Quando a gente faz o x igual a zero e substitui nessa equação, sobra y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1. Então, isso daqui representa no plano YZ, que é o plano aqui da tela do computador, uma hipérbole, ó, uma elipse, que com vértices em Y mais ou menos B e em Z mais ou menos C. Concorda? Suponha que seja essa Sim. elipse. Aí eu chamei esse valorzinho aqui de B e esse aqui de C. No caso, ali em cima seria Z, né? Porque tá Y. É, sim. Eu errei. Isso Obrigada. mesmo, de novo. Aí, quando a gente faz y igual a zero e substitui nessa equação, sobra x2 sobre a2 mais z2 sobre c2 igual a 1. De novo, obtemos uma elipse, só que agora é no plano xd. Eu vou considerar aqui ó, o x negativo e o z. Então, vai ser nesse plano aqui assim, olha. Ui, nossa senhora! Nesse plano, mais ou menos assim. A gente vai ter uma elipse. E essa elipse, os vértices dela são mais ou menos A no eixo X e mais ou menos C no eixo Y. Vou fazer o A aqui grande. Então, vai ser isso aqui, ó. O C e o A. Ok? Então, e por fim, Ok. quando a gente faz Z igual a zero, substitui nessa equação, sobra x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1. Que agora no plano xy, a gente obtém uma elipse que com vértices em mais ou menos A e mais ou menos B. Então, esse aqui é o nosso elipsoide. Ele tem esse nome porque todos os cortes por x igual a k, y igual a k, z igual a k, sempre vão ser elipses. E aqui, olha, a gente pode observar que quanto maior for o valor de A, se eu diminuir o A, esse valorzinho de A é que indica os vértices aqui, olha, no eixo X. Então, por isso que quando ele for maior, mais espichadinho ele vai ser no sentido do eixo X. Ok? Entendi. Obrigada, Jane. De nada. Vou voltar para o GeoGebra, que eu quero fazer uma coisinha com vocês. Contando com a minha ótima conexão, é claro. Aí, voltou. Aqui, eu criei um novo controle deslizante, que é o K. O K está variando de -5 até 5. Aí, eu considerei esse plano, que eu chamei de x igual a K. Ele tem a equação x igual a K. Eu vou dar um play aqui no K, e o K vai mudando de valor. A gente pode observar, olha, que o plano azul, esse plano azul é o plano, o eixo X é o vermelho. Então, a gente tem, olha, para cada valor de K, a gente tem um plano X igual a K. Deu para entender aqui na construção? A interseção do plano de equação x igual a k com o elipsoide, ou vai ser vazio, da tangência vai ser um ponto, e dentro vai ser uma elipse. Deu para entender? Olha. O K seria como se fosse o X'? Não, esse K é x igual a 2, x igual a 1. Eu vou desenhar. Ah, sim, entendi. São planos em que o valor de x é fixado, só muda o valor de y e z. Ok? No caso, é esse planinho azul. Então, nas elipses, todos os cortes por planos do tipo x igual a k, y igual a k e z igual a k, eles são, deixa eu colocar, ou vazio, ou um ponto, ou elipses. Vou fazer aqui, ó, do y igual a k agora. O y é o eixo verde, olha. Então, agora a gente está fazendo o corte com o plano
y igual a k. Então, é vazio, que não tem interseção, um ponto quando é tangente, ou uma elipse quando dá o corte, assim, na interseção. Deu para entender? Esse x e esse y estão sendo substituídos na equação da... Isso. Vamos aqui Olha. agora lá no quadro. Exatamente. Aqui, por exemplo, se eu fizer o x igual a k e substituir naquela equação, vai ficar k ao quadrado. O k, pessoal, é só para representar que é uma constante. Espera aí que ele travou aqui. O k é só, ele pode ser k igual a 2, k igual a menos 1, k igual a menos meio. É só para assumir que é uma constante. Tá bom? Então, aqui, vamos substituir o x igual a k na equação. Então, vai ficar esse número real mais... deixa eu mudar de lugar, ver se eu... Tá travando muito. Então, quando o seu x igual a k está variando lá de menos 5 até 5, ele também vai ter esse ponto que ele é x igual a 0, que é o desenho que você fez? Isso, Ah, então é a mesma coisa. é isso mesmo. Eu vou tentar voltar, que aqui no meu quadro deu probleminha. Então, olha só, se eu fizer o k igual a 0... Gente, não tô conseguindo mexer nada, gente. Acho que... Ai, paciência, Senhor. Quando o k é igual a 0, esse plano x igual a 0 é exatamente o plano YZ, que aí dá que tem aquela equação que a gente já fez a conta quando substituiu o x igual a 0 na equação. Ok? Ok. Vou apertar um F5 aqui. Então, no elipsoide, sempre todos os cortes por planos paralelos aos planos coordenados são elipses. Então, por isso que ele chama elipsoide. Agora, nós vamos fazer uma outra quádrica. Vamos ver se vocês vão lembrar o nome dela. Pegando A, B e C, constantes positivas, para a gente fazer a análise. E vou digitar aqui a equação. Vai ser x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Agora eu vou colocar um menos. Z2, como que chama essa superfície? Igual... Como que chama essa superfície? Essa é a hiperboloide de uma folha. Hiperboloide de uma folha, porque tem o igual a 1, tem as somas dos quadrados, um negativo e igual a 1. Então, hiperboloide de uma folha. Isso mesmo. Aqui, pessoal, na equação, o coeficiente do z é o que tem o sinal diferente. Então, por isso que esse hiperboloide, ele é centrado... Só arrumar uma coisa. Aqui, olha, o coeficiente do eixo z, do z, é que está com sinal diferente. Então, esse hiperboloide de uma folha está centrado no eixo z. Ok? Se eu, por exemplo, mudar o sinal para o coeficiente de y, deixá-lo como único, como negativo, o efeito disso é que o hiperboloide agora, de uma folha, ele está centrado no eixo y, que é o verdinho. Deu para entender? Antes ele estava em pé, porque era centrado no eixo z, que o menos estava na frente do z. Agora o menos passou para frente do y. Então ficou, olha, deitadinho e centrado aqui no eixo y. Se eu passar o sinal de menos apenas para o coeficiente do x2, nosso hiperboloide de uma folha... Estou tentando achar um... Ele tá tão feinho, coitadinho.
melhorando ele. Aí, olha. Tá vendo que agora ele está centrado no eixo X, que é o vermelhinho? Ops, tem um... O que que ele... Tem um probleminha aqui. Não, tá certo. Vou aumentar o B lá aqui. Ficou mais bonitinho, né? Mas... Então, esse aqui é o hiperboloide de uma folha. Concentro no eixo X, porque é o coeficiente do X que está com sinal diferente. Engraçado. Que tá tão pequenininho ali dentro. Ah, é por causa do meu zoom. O meu zoom aqui. Ah, agora deu certo. Deu para entender, pessoal, a diferença? Deu sim, Jane. Aí, se eu fizer o controle deslizante K, se eu fizer X igual a K, aqui nessa equação, ele é o hiperboloide de uma folha com eixo central em X. Então, quando a gente faz o X igual a K, a interseção vai ser o quê, olha? A interseção do plano com o nosso hiperboloide. Vocês conseguem ver? São elipses, né? São elipses, porque o eixo central dele é o X. Então, cortes por plano X é igual a K são elipses. Agora, e se eu fizer cortes por plano Y igual a K? O que que vai dar? O Y é o verdinho, tá? Então, aqui, olha. O que que vocês veem aqui? Aí, nesse caso, são hipérboles. Hipérboles. Isso mesmo. Então, hipérboles. Lá na curvinha, dá um par de retas e muda o foco da hipérbole, olha. Assim, a hipérbole está lateral. Tá vendo? Olha. A hipérbole está de ladinho. Aí, depois ela vira de cima para baixo. Então, é isso. Os cortes por planos y igual a k e z igual a k, nesse caso, são hipérboles. E os cortes por planos x igual a k são elipses. Então, tem essa informação também lá no nosso quadro das quádricas. Vamos lá, computadorzinho lindo e bonzinho. Então, a gente está nesse caso aqui, ó. Então, tem todas essas informações aqui de... O que eu estou chamando de corte é o que aqui está escrito como traço, tá bom? Então, são elipses ou hipérboles. E pode ser também um par de retas quando está nessa curvinha aqui. Gente, a aula tá boa ou tá ruim? Eu achei isso aí coisa de maluco, Jane. Na hora que virou a hipérbole ali vertical, antes era. Achei legal. Tá bom? Vai sobrar tempo para a gente fazer continha e lista, tá? Eu tô de olho aqui no tempo. Agora, pessoal, eu mudei, acrescentei mais um sinal de menos aqui na equação. Olha, tem o menos na frente do x2 e do y2. Na frente do z2 está o coeficiente positivo e igual a 1. Aí, virou o hiperboloide de duas folhas. Esse hiperboloide de duas folhas, como o coeficiente do z é o que está com sinal diferente, então esse hiperboloide de duas folhas está centrado no eixo z. Tá vendo que ele está em pezinho? O eixo z é o azul, o vermelho é o x. Agora, se eu mudar o sinal do x e do y, se eu colocar do x e do z que eu quero mudar, aí ele vira, olha, o hiperboloide de duas folhas centrado no eixo x. Chegaram direitinho? Sim ou não, pessoal? Sim, sim. Ok. Aí, o que são os cortes por planos do tipo x igual a k? Nossa, aqui tá tão devagarzinho que eu vou mudar aqui, só um minutinho.
Eu vou mudar esse K aqui de menos 15 até 15. Acho que eu vou aumentar a velocidade dele também. Olha, os cortes são elipses, na tangência dá um ponto, vazio, um ponto e mais elipses. Enxergaram? Oi, Jane, no caso de uma folha não tem esse ponto vazio, né? Não tem o conjunto vazio no hiperboloide de uma folha. E agora, quando o corte y é constante, o que a gente enxerga aqui, olha? Peraí, o y é o eixo verde. São hipérboles também? Hipérboles. Isso mesmo. Então, da hipérbole, em algum momento ali. É, sempre hipérbole, isso mesmo. E por z igual a constante análogo. Então, todas essas informações estão lá na nossa tabelinha. Ok? Gente, aí o paraboloide também dá para fazer essas brincadeirinhas, tá bom? Lá no GeoGebra. Só colocar z igual a x2 sobre a2 mais y2 sobre y sobre b2 e brincar. Aqui, esse hiperboloide, essa equação que está aqui, olha, do paraboloide elíptico, o z é o que está com grau diferente. Por isso que o eixo central do nosso paraboloide elíptico é o z. Aqui a gente estipulou que o n, que é o coeficiente do z, ele pode ser mais ou menos 1. Quando o n é mais 1, a concavidade é para cima. E quando o n é menos 1, a concavidade dele é para baixo. Então, se tivéssemos, por exemplo... Peraí que eu vou... Fala uma equação aí com número, sem ser incógnita, uma equação de um paraboloide, paraboloide elíptico. Substituir o x, o y por números? Não, substitui o A, o B e o O A e C. o B por números. É. Agora tem. Pode ser 4, 9, 25? Então, vamos lá. Ai, vocês falam muito difícil. Vamos fazer um mais simplesinho? É porque eu pensei nos quadrados perfeitos, né? Então vamos. 4, 9, 25. Então ficou como? X igual a y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 25. Pode ser assim, então? Pegando a sua ideia? Pode, mas se der certo com números menores, pode fazer também. Não, Eu tá só bom, peguei esse porque tá se ótimo tiver que esse. extrair raiz, já... Tá ótimo. Então, olha só. Nosso objetivo é identificar essa quádrica. Na videoaula eu fiz tudo detalhadinho, aqui eu vou fazer direto. A gente já reconhece essa equação. O x tem um expoente 1 e o y2 estão com somas de grau 2 deles, né? Então, é um paraboloide elíptico. Agora, a gente tem que analisar qual será a concavidade desse paraboloide elíptico. Como é o x que está com grau diferente, então ele vai ser assim, uma coisa ou assim, com eixo central em x, ok? Mas o coeficiente do x nesse caso é positivo ou é negativo? Positivo. Positivo. É positivo. Então, ele vai estar na parte positiva do x. Então, nosso paraboloide é algo desse estilo aqui. Eu desenhei, mas está travando, tá, gente? Acho que vai até fechar. Aí, para determinar essa abertura paraboloide... Ai, caiu. Só um minutinho, gente, que caiu tudo aqui para mim. A tela está preta para vocês? Tá parada Não, no tá que você tava travada no fazendo. quadro. Ah, para mim, tá começando do zero aqui.
Quanto que é 9 vezes 25? 225? É? Qual o número que eu posso? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, até aqui tá tudo bem? Vocês voltaram a ver? Sim. Sim, Eu nunca sim. parei de ver, na verdade. É. Ah. Ok, desculpa para mim que tinha parado. Então, agora, a gente tem que ver qual é essa elipse aqui, olha, da abertura, que dá a abertura do nosso paraboloide. Então, para ver isso, a gente fixa um valor de x. Vamos fixar o x igual a 1 mesmo, que eu acho que vai ser melhor. Peraí que eu... Gente, tá super... Nossa, que triste isso. Quando o x é igual a 1, a gente sabe que... No y e no z, peraí. Ai, que triste, gente. Daqui a pouco ele vai apagar tudo. Aí a gente faz aqui, olha, por exemplo, o x igual a 1 e substitui. Fazendo x igual a 1, a gente obtém y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado sobre 25 é igual a 1. Caiu tudo agora. O que vocês estão vendo? Agora tela branca. Tá Agora tudo tela azul. branco e azul. Azul. Então. O whiteboard fechou, gente. Eu vou ter que abrir. Eu trabalho com ele o dia inteiro, né? Montando o quadro da aula, gravando. Hoje de manhã eu fiquei até 11h30 gravando. Aí eu acho que ele não está aguentando a pressão de atualização junto com a internet. O computador tá quente, Jane? É notebook? Deixa eu ver. Não, nem tá tanto. Tá morno. Tá ligado na tomada? Tá. Só que o meu computador, ele é novo, ele não tem aquele cabo da internet, não. Ele é só Wi-Fi. Eu comprei, eu não prestei atenção nisso. Mas eu tô ligado, computador, mais uma segunda tela, mais a mesa digitalizadora, teclado, mouse, tem todo um aparato. Voltou. Isso. Voltaram a ver, pessoal? Em movimento? Sim. Ok. Então, aqui a gente já sabe que a concavidade vai ser algo que a nossa parábola, ela tem vértice na origem, o paraboloide elíptico, né? Vai ser algo assim. Então, a gente tem que determinar agora a abertura dela. Então, a gente vai fixar um valorzinho, vou fixar aqui, ó, um x é igual a 1. E nesse x é igual a 1, vamos substituir na equação. Então, vai ficar y2 sobre 9 mais z2 sobre 25 igual a 1. Então, aqui, olha, no x igual a 1, só para vocês conseguirem enxergar, eu vou fazer um eixo paralelo ao y e um eixo paralelo ao z, para a gente considerar esse plano aqui, que é o plano x igual a 1. Nesse plano, x é igual a 1, a gente tem a interseção do plano com o nosso paraboloide elíptico, é essa elipse, que intersecta o eixo y em mais ou menos 3. Ixi, meu 1 ficou tão grande, gente, eu vou diminuir a minha escala aqui. Mais ou menos 3
E o Z em mais ou menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é como se fosse a boca do nosso paraboloide. Nossa, o desenho vai ficar horrível, mas ele é uma coisa assim, ó. A gente está enxergando ele de frente. Olhando de lado, ele é assim, ó. Verde aqui, ele é assim. Deu para entender ou não o que eu fiz? Deu sim, Jane. Então, é isso. Então, a partir da equação, a gente já tendo em mente o que tem que desenhar, eu vou tentar fazer um. Seria interessante se eu girasse esse eixo para visualizar melhor. Mas eu vou fazer um grosseiro aqui, tá errado, mas é só para vocês verem, tá? É uma coisa assim. Que quando x é igual a 1, a gente tem essa elipse. Então, lá no paraboloide, aqui no paraboloide elíptico, quando a gente faz cortes por z igual a k, se o z é negativo, olha, se a gente substituir aqui por z negativo, e o n igual a 1, vai ficar um número negativo igual a um número maior ou igual a zero. É impossível, não tem interseção. Então, os cortes por plano z igual a negativo é vazio. Quando z igual a zero, vai ficar zero igual a um número maior ou igual a zero. Então, implica que x e y também tem que ser zero. Então, dá origem. E quando z é positivo, a gente vai ter uma elipse tipo aquela que a gente analisou. Então, substituindo aqui, ó, o n igual a 1, que é esse caso que a gente está analisando, e o z positivo, vai dar a equação de uma elipse. Analogamente, se considerarmos o x igual a k, a gente obtém parábolas, tipo essas que estão mais ou menos esboçadas aqui. E do y igual a k também. Vocês têm alguma dúvida ou podemos seguir? Por mim, vamos continuar. Então tá. Aí, a gente já viu os hiperboloides todos, tá. Agora, o paraboloide hiperbólico. Esse paraboloide hiperbólico, ele é popularmente chamado de sela de cavalo. Eu vou mostrar para vocês por quê. O paraboloide hiperbólico, então, ele tem, por exemplo, z igual a x2 menos y2. O que deu erro? Deixa eu começar do zero aqui. Então, vamos lá. Z igual a x2 menos y2. Então, tem uma incógnita que não está elevada ao quadrado. Gente, por que está dando errado, meu Deus? Clica na casinha ali, vê se não é isso. Acho que você tem que abrir uma aba nova, então. Bora. GeoGebra 3D. Z igual a x2. Agora vai dar. Menos y2. Olha só. Lembra mesmo, né? Uma sela de cavalo, que é o lugar de sentar. E o embaixo é o lugar de colocar sobre o cavalo. O que dá para ver aqui no paraboloide hiperbólico, nesse caso, o eixo x é o vermelho, tá? Então, quando eu considero x igual a zero, aqui nessa equação, sobra z igual a menos y2, que é essa parábola com concavidade para baixo.
Quando a gente faz y igual a zero, o y é o verde. Então, substituindo aqui y igual a zero na equação, sobra z igual a x2. Dá essa parábola com concavidade para cima. E quando a gente faz z igual a constante, diferente de zero, a gente obtém a equação de hipérboles. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Vou fazer o k e o z igual a k. E interseção da f, que é a função, f, peraí. Interseção de f e equação p. Olha só, aqui fazendo z igual a k, dá para ver as hipérboles, né? Ela tem um eixo focal, viram duas retas concorrentes e muda o eixo focal. Daqui a pouquinho ela vai subir de novo. Olha, ela tem um eixo focal sobre y e passou a ter o eixo focal em paralelo a x. Conseguiram enxergar isso? Sim. Então, o paraboloide hiperbólico, os cortes dele são parábolas, hipérboles, ou quando o z é igual a zero, dá um par de retas. O cone, a equação do cone, ela é bem parecida com a equação de um hiperboloide de uma folha. Só que a diferença é que ele é igual a zero. O hiperboloide de uma folha, ele é x2 sobre alguma coisa, mais y2 sobre alguma coisa, menos z2 sobre alguma coisa, igual a 1. E quando a gente iguala a zero, a gente consegue isolar o z. Esse aqui é a equação do cone. Esse aqui é o cone com o eixo central em z, porque o z é o que está no membro diferente. Então, esse cone, ele é uma coisa assim, ó, com eixo central em Z. Se for eixo central em X, ele vai ser deitadinho, com eixo central, né, em X, e assim por diante. E quando a gente tem um cone com eixo central em Z, os cortes por plano Z igual a K são elipses. Aí, quando Z é igual a zero, vai dar um ponto. Quando Z é negativo, continua dando elipses. E os cortes por x igual a k sempre vão ser hipérboles. E com y igual a k também, sempre serão hipérboles. Então, aqui tem todas as informações, além daquelas que tem na gravação da aula. E, por fim, daqui a pouquinho eu vou fazer exercício, mas eu quero só fixar com vocês o cilindro. Alguém assistiu o vídeo de cilindro? Olha, assisti. Se O você que é um lançar uma cilindro? pergunta aí. Eu não sei, tipo assim, eu sei a definição, mas é porque eu fico. É a base que você faz um arraste. Isso, é tipo isso mesmo. Eu fiquei com medo de falar bobagem. Ok. Olha só, essa equação daqui... Inclusive, eu não sabia disso, Jane. Achei Não, muito... Não, eu achei que cilindro era um círculo, outro círculo. Só se a gente circular reto. Meu Deus, eu fiquei chocada. Gente, então a gente vai estender a noção de cilindro. A primeira pergunta é: o que representa essa equação? Você já sabe, gente. O que é essa equação? Seria x2 sobre 1 mais y2 sobre 1. Então, é uma elipse, né? Isso. Ela é uma elipse centrada na origem raio 1. Só que ela é uma elipse quando a gente analisa como conjunto de pontos do plano XY que satisfaz a equação dela. E se a gente analisar um conjunto de pontos no R3 que satisfazem essa equação? Então, no R3, o que essa equação representa? Uma elipsoide? Não, porque
Aqui é a mesma coisa de colocar um mais zero z, né? Aí fica diferente da equação da elipsoide. Alguém sabe? Cone? Também não, porque o cone é igual a z ao quadrado, né? Tipo assim, não é a equação. A equação aqui é x2 mais y2 mais 0z igual a 1, vista como uma equação na R3, né? Seria como se fosse uma elipse desenhada no chão, né? Isso, exatamente. Só que essa equação, olha só que legal que é o ponto de vista. Quando a gente está analisando no plano XY, ela representa uma circunferência centrada na origem e de raio 1, né? Só que quando a gente está analisando essa equação no espaço R3, vamos analisar primeiro nesse plano em que o z é igual a zero, que é uma cópia do plano XY aqui no R3. Então, aqui no plano z igual a zero, a gente tem a circunferência centrada na origem raio 1, concordo? Todos os pontos que estão sobre essa curvinha preta, eles são do tipo x, y e 0, onde o x e o y e o z satisfazem aquela equação. Concordam? Uhum. Mas e se eu pegar, por exemplo, eu vou manter o x e o y, vou mudar só a altura aqui, o z. O que eu posso afirmar sobre esse ponto aqui? Por exemplo, x, y e 1. Ele vai satisfazer essa equação ou não? Sim, porque eu mantive, olha, os mesmos x e o y. Eu só alterei o valor, a altura do ponto. Então, eu posso alterar para cima ou para baixo. Por exemplo. Então, essa equação no R3, pessoal, ela vai representar um cilindro circular reto. Por quê? Todos os pontos que estão sobre esse cilindro, olha, se eu pegar esse ponto vermelhinho aqui, ó, esse ponto ele tem equação x, y e um z igual a, por exemplo, 5. Se eu projetar esse ponto aqui no plano XY, ele vai cair, olha, sobre a curva verde, que tem equação x, y e 0, que a gente já, por construção nossa, ele pertence a essa circunferência centrada na origem raio 1. Deu para entender? Deu sim, Jane. Eu vou chamar isso de cilindro elíptico, porque a base dele, a curva geratriz, ela é uma elipse. Então, nós temos cilindro elíptico, cilindro hiperbólico e cilindro parabólico. Aqui, como que a gente vai generalizar essa construção? A gente identifica a curva no plano dado e aqui, por exemplo, nesse nosso caso, não aparecia a incógnita z na equação. Então, a gente pegou a curva verde, subiu e variou ela ao longo do eixo z. O eixo z virou o eixo central do nosso cilindro. Ok? Vou dar mais um exemplo. Mas isso na equação a equação é a mesma, mas... Quer dizer, a equação é a mesma? A equação é a mesma, só que o ambiente que a gente está tratando que é diferente. Quando a equação está restrita a pontos do plano XY, é uma elipse. Quando a gente está analisando o conjunto de pontos x, y, z, de modo que o x e o y e o z satisfazem aquela equação, vira um cilindro. Ok? Vamos fazer aqui mais um outro. Y é igual a x ao quadrado. Então, essa equação, no plano XY, a gente já sabe que é uma parábola com concavidade para cima. Mas e se eu perguntar qual é o conjunto de pontos no espaço, então tem coordenadas x, y, z, no qual a segunda componente coincide com o quadrado da primeira?
Então, o que eu estou querendo saber é o conjunto de pontos x, x ao quadrado e z no R3. Entenderam? Quero o conjunto de pontos x, y, z, no qual o y é igual a x ao quadrado. Então, para analisar isso, a gente vai fazer análogo. A gente vai considerar aqui, ó, no plano x e y, então, que é o chão, aqui no chão, que é uma cópia do plano XY, em que o z vale 0, a gente tem uma parábola com a concavidade englobando o y positivo. Uma parábola assim, certo? Aí, de novo, todos os pontos que estão sobre essa parábola, eles são do tipo x, o y vale x ao quadrado, como eles estão aqui no chão, o z vale 0. Mas e se eu quiser pegar, vou manter o x e o y e vou variar só o z. Analogamente, eu também posso descer aqui, olha. Entenderam o que eu estou falando? Então, o que a gente pode pegar? A superfície vai ser um arraste dessa parábola. Ô, Jane, o teste de sexta vai ser mais ou menos nesse estilo teórico? Ai, é uma mistura, né? Porque tudo que a gente faz algébrico, a gente também tem geométrico, então vai ser uma misturinha, tá? Entendi, Então, essa obrigada. aqui parece uma telha. Essa telha aqui, ou então uma folha assim. Então, isso aqui, olha, é um cilindro parabólico, porque a curva geratriz dela é uma parábola. Deu para entender? Eu só tenho que explicar quando eu estou no R2 que eu tenho que especificar o Z. Quando eu estou no R3, eu não preciso especificar o Z. Ou eu preciso? Não entendi. No R2 não tem Z. Não, se eu pego essa fórmula aí no R2, ela representa uma coisa. Aí eu tenho que Isso. especificar um Z para ela ficar. Ah, o Z é o... não tem Z. Não tem Z. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vai ser, então, Z igual a Y quadrado? Como que vocês me explicam isso? Eu vou até lá no GeoGebra. Z igual a Y quadrado. Z igual a Y quadrado, olha. Como que vocês me explicam esse cilindro parabólico? No plano YZ, ele é o quê? Uma parábola? Uma parábola com concavidade para cima. Mas como não tem o x aqui na equação, a gente pega essa parábola e arrasta ela na direção do eixo x. E aí a gente obtém o cilindro parabólico. Ok? Ok. Vamos fazer um outro aqui, ó. Fazer um cilindro hiperbólico. Então, eu vou pegar x2 menos y2 igual a 1. Observem que não tem o z aqui na equação. Isso aqui no plano xy a gente já sabe que é uma hipérbole. Só que a gente está tratando dessa equação no espaço R3, então a gente vai pegar essa hipérbole, aquela hipérbole aqui, olha, do plano xy, e a gente vai fazer um arraste dela na direção do eixo Z, onde a gente obtém o cilindro hiperbólico. Deu para entender, pessoal? Então, nós temos cilindro elíptico, cilindro hiperbólico e cilindro parabólico. De modo geral, pessoal, um cilindro ele é um conjunto de pontos do espaço R3 que satisfaz uma equação com duas incógnitas, ok? Então,
a equação das duas incógnitas, ela vai nos dar uma curva geratriz e o eixo central desse cilindro, por exemplo, aqui no primeiro, não aparece o Z. Então, a gente vai pegar aquela elipse e fazer um arraste dela na direção do eixo Z. Então, o eixo central é sempre aquele que não aparece na equação. Ok? Bora para a lista? Primeira perguntinha da lista é tipo isso, é relacionada a isso. O que a equação y igual a x ao quadrado representa como curva no plano xy? Alguém pode responder? Uma parábola, né? Uma parábola e a concavidade. Para cima. Pra cima. E o que essa equação representa? Agora a letra B. O que essa equação representa como superfície no R3? Um cilindro parabólico? Um cilindro parabólico, isso mesmo. Então, a gente traça aquela parábola. Então, no plano XY, a gente já sabe que é uma parábola que engloba a parte positiva do Y. E agora, como não tem o Z na equação, nós vamos subir e descer com essa parábola. Peraí que eu estou me dando uma de artista aqui. Deu para entender? Sim. E o que a equação Z igual a Y2 representa? Muda o plano, né? Hã? Muda o plano. Como assim muda o plano? Você mostrou no GeoGebra. Em vez de estar em pé, vai estar deitadinha. Ah, tá. Então depende do ambiente. Quando estamos tratando do plano YZ, o que ela representa? Um cilindro também. Só que em vez de se arrastar na altura, vai se arrastar no comprimento, né? Isso. Então, no plano YZ, ela vai representar uma parábola, aqui, ó, do jeito que eu coloquei, com concavidade para cima. Então, ela engloba a parte de cima do Z. Então, aqui no plano YZ, eu vou colocar essa parábola. Aí, como não tem o x na equação, a gente vai fazer um arraste dessa parábola. Ixi, acho que agora ficou muito feio. Deu. Na direção aqui do eixo x. Ok? Uhum. Beleza. Questão 4. Vamos fazer a letra A. Descreva e esboce as superfícies cilíndricas. Então, a gente já sabe que é cilíndrica, porque a gente está falando que é de superfície, então é no R3. E a gente tem uma equação de apenas duas incógnitas no R3. Ok? Então, por isso que a gente sabe que é uma superfície cilíndrica. Então, vamos fazer a letra A. Qual que vai ser a geratriz, a curva geratriz? Qual que é a curva que vai gerar esse cilindro da letra A? A gente tem que colocar numa forma canônica, numa forma padrão. O que a gente tem que fazer ali? Divide por 4. Isso. Então, dividindo aqui por 4, vai ficar y² sobre 4 mais z² igual a 1. Beleza. Então, no plano YZ, o que a gente tem? Isso é uma elipse. É uma elipse, isso mesmo. Então, vamos Então traçar. vai ser um cilindro, porque vai se arrastar por x. Isso mesmo.
Isso mesmo. Ela é maior aqui no Y. No Y, ela intersecta em 2 e no Z em 1, né? Então, acho que vai ter que ter uma ilusão de ótica aqui, ó. Então, ela vai ser maior no Y e menor no Z. Então, vai ser um cilindro assim. Aí, nós vamos pegar esse cilindro, que o meu ficou tortinho, e vamos arrastar na direção aqui do X. Coisa mais maravilhosa, né, gente? Ok. Jane, eu Oi. tinha saído, você percebeu? Eu percebi que você estava caladinha e a Sulamita avisou aqui também. Eu Ah, vi. é, mas eu consegui consertar. Ai, Afinal, que eu bom. faço engenharia da computação. Mentira, eu só tirei o modinho da tomada. Deu tudo certo. Voltei. Deu para entender, pessoal? A construção, então, dos cilindros, identificação? Marcela, você pegou essa parte? Não, mas eu entendi. Eu acho que eu entendi. Entendeu, né? Então, tá bom. Então, aqui, olha, exercício 5, a gente já trabalhou um pouquinho com ele hoje. Qual que é essa quádrica aqui da letra A, do exercício 5? É a de uma folha, né? Isso, é um hiperboloide de uma folha. Porque ele tem igual a 1 e só tem um sinal de menos, né? Qual que é o eixo central? É o Z, É o Z. Por quê? Como que você sabe? porque o sinal do negativo tá no Z. Isso. E da letra B? O que a gente pode falar? Que o eixo central tá no Y. Isso, porque o sinal negativo está no Y. Ok. Eu vou fazer aqui rapidamente com vocês a letra A. Pediu para identificar, encontrar e identificar os cortes dessa superfície. Então, vamos colocar aqui, ó, x2 mais y2 menos z2 igual a 1. Para a gente identificar os cortes, a gente sempre tem que fazer, por exemplo, x igual a k. Quando a gente faz x igual a k, o que a gente, substituindo aqui o k constante, o que a gente obtém? É hipérboles. Isso. Só que vai ser hipérboles só quando o k ao quadrado for menor que 1, concorda? Não, não necessariamente. Quando ele for diferente de mais ou menos 1. Então, aqui a gente tem duas... Isso aí, nesse ponto, vai ser um único ponto, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente já sabe que isso aqui é um hiperboloide de uma folha e centrado no eixo Z. Então, a gente já pode até fazer um esboço dele. Ele está centrado no eixo Z e ele é um hiperboloide de uma folha. Então, ele é uma coisa assim. Certo? Se eu perguntar, qual que é essa elipse aqui, olha, de quando Z é igual a 0? Então, depois a gente faz ela. A gente estava fazendo aqui do x igual a k, né? O x igual a k, a gente já viu que são hipérboles, que é uma aqui, a outra aqui, quando o x é igual a k. Então, a interseção dá essas hipérboles. Então, se k for diferente de mais ou menos 1, que é para aqui ser diferente de 0, né? A gente tem hipérboles. E se k for igual a mais ou menos 1, o que vai dar? Aí vai ser um ponto, né? Não, porque aqui tem um menos, olha. Se fosse mais, seria um ponto. Então, vai ficar, se o k for igual a mais ou menos 1, vai ficar y2 menos z2 igual a 0. Então, y2 igual a z2. Então, dá aquele par de retas, y igual a mais ou menos z. Concorda?
Ou não? Agora fazendo o z igual a k. Substituindo aqui na equação. Então, vai ficar x2 mais y2 igual a 1 mais k2. 1 mais k2 é sempre maior ou igual a 1. Ele é sempre positivo, né? Então, o que que vai ser? Representa o quê? A gente pode sempre dividir. Elipse? Isso. Vão ser sempre elipses. Então, os cortes por planos z igual a k, a interseção aqui sempre vai ser elipse. Em particular, pessoal, quando z é igual a zero, qual vai ser essa elipse aqui? Faz o z igual a zero, que é o nosso k aqui. K igual a zero. Raio 1 centrada na origem. Isso, centrada na origem de raio 1. Então, a gente consegue... Aí, a gente fixa um valor de k, por exemplo, k igual a 2 e k igual a menos 2, a gente consegue identificar aquela estrutura básica do hiperbolóide de uma folha. Ok? Próximo. Qual que é a quádrica agora? Dessa daqui. Agora é o hiperboloide de duas folhas. De duas folhas. E qual que é o centro, o eixo central na A? É o eixo Z. E na letra B? É o eixo X. Ok. Então, a gente já consegue mais ou menos identificar. X, Y e Z. É o hiperboloide de duas folhas centrada no eixo Z, da letra A. Então, ela é uma coisa assim. Vou fazer o Z negativo aqui. Uma coisa assim, certo? Aí vem a pergunta: quais são os vértices desse hiperboloide de duas folhas? Esses vértices estão sobre o eixo Z. Então, o x e o y vale zero, né? Faz x e y igual a zero nessa equação. Se a gente fizer o x igual a y, que é igual a zero, a gente reescreve z2 igual a 1. E conclui que o z é igual a mais ou menos 1. Então, x é igual a zero, y é igual a zero e 1 é esse vértice aqui de cima. E o ponto x é igual a zero, y é igual a zero e z é igual a menos 1 é esse vértice de baixo. Ok? Ok. E aí, para determinar essa abertura daqui do nosso paraboloide, a gente fixa um z igual a, por exemplo, 5, z igual a 4. Aí substitui e analisa qual que é essa elipse, de cima e de baixo. E z igual a menos 4 para analisar essa abertura da elipse de baixo. Bom, essa questão daqui é bem parecida com o que a gente já está acostumado lá de cônicas, só que agora é para quádricas. Foram dadas algumas equações nas incógnitas x, y e z, e o objetivo é manipular essa equação até que ela fique na forma padrão para reconhecer e esboçar a cônica. Escolhe uma para a gente fazer. Faz a A. A letra A, então. Então, aqui na letra A, observem que o y, ele já está isolado, né, da igualdade. Não tem o igual a 1. Vamos só reescrever essa equação. E aí, o que ela representa? Qual é a quádrica? Seria... eu ia falar que era elipsoide, não é isso? O Não, né? elipsoide tem o igual a 1. O elipsoide e os dois paraboloides têm igual a 1. Paraboloide não. E os dois hiperboloides de uma folha e duas folhas têm igual a 1. Aqui não tem o igual a 1. Tem o igual a 0, se a gente passar o y2 para outro membro.
É o cone elíptico? É o cone elíptico. Isso mesmo. Ok? Então, esse cone, qual que é o eixo central dele? É o Y? É o Y, exatamente, que é o que está no membro diferente. Sempre o que está diferente determina o eixo. Aqui a gente tem que, olha, se x é igual a zero e y é igual a zero, com certeza, desculpa, se o x e o z são iguais a zero, o y também é igual a zero. Então, o nosso cone passa pela origem. Então, ele é uma coisa assim, ó. A gente tem que determinar essa abertura aqui do cone. Então, para fazer isso, vamos fixar, por exemplo, y igual a 1. Y igual a 1 e y igual a menos 1. Então, y é igual a 1, substituindo. Então, vai ficar x2 mais z2 sobre 9 igual a 1. Então, aqui, olha, no y aqui igual a 1, eu vou traçar, só para facilitar o nosso desenho, o eixo z e um eixo paralelo ao x, que aqui é um plano, a gente tem um plano. Então, aqui no x, a gente vai marcar o mais ou menos 1. Ops, marquei no lugar errado. No x, a gente vai marcar o mais ou menos 1. E no y, a gente vai marcar o mais ou menos 3. Vou dar uma roubadinha aqui no tamanho desse 3, tá? Então, aqui nesse plano, y é igual a 1, a gente tem essa elipse. Conserta? Yes, conserta. Então, a gente tem essa elipse. E tem uma elipse simétrica a ela, lá quando o y vale menos 1. Quando o y vale menos 1, então aqui mais ou menos 1, a gente chega nessa equação, né? A gente tem uma elipse simétrica a ela. E aí o nosso cone maravilhoso vai ser isso aqui. Claro que a gente está desenhando uma coisa que é tridimensional no plano cartesiano, então tem que ter ilusão de ótica, né? A gente coloca uns Entendi por que você pede pontilhados. sua tarefa fechada para essa última parte. Tivesse que fazer esse desenho aí e entregar. Nada, gente. Em prova normal, eu peço para eu dou uma equação de segundo grau, peço para fazer translação e identificar a quádrica, por exemplo, e esboçar. O normal seria isso. Deu para entender, pessoal, o que tem que fazer? Uhum. Então tá. E por fim, para finalizar aqui, essa é a última questão da lista. Nesta questão, foram dadas várias equações de quádricas e pediu para ligar. Ligue o primeiro membro de acordo com o segundo. Lembram dessas questões? Então, por exemplo, essa figurinha aqui, que é uma... Qual que é essa figurinha aqui? Qual que é a quádrica dela? Elipsoide. É um elipsoide. E parece, olha, que é uma esfera ainda. Que o A, B e o C dele são iguais, concordam? Uhum. Então, vamos tentar descobrir qual é a equação dele. Podem olhar aí. É um elipsoide em que o A, B e o C são iguais, porque ele é uma esfera. A letra E? A letra E, Eu também certinho. acho que é. Aham, certinho. Porque aqui, ó, dividindo tudo por 36, a gente chega a x2 sobre 9, mais y2 sobre 9, mais e2 sobre 9 igual a 1. Dá uma circunferência centrada na origem, raio 3. Vamos pensar aqui do ladinho aqui do elipsoide, olha, esse cilindro. Vou dar um zoom. Ops, não queria modificar ele de lugar. Esse cilindro. Tá muito ruim a imagem, né? Ops. O foco peraí. aí tá em Y, né?
Tá parecendo que... Opa, gente, um minutinho, deixa eu... Tô tudo embolado aqui. O foco, o eixo central que você tá perguntando? Isso, é porque não dá pra ver se tá em Y e Z, mas eu acho que é em Y, né? Nossa, tá até difícil de... Ó, o meu mouse ficou doido agora. Vamos supor que ele está no X, pela posição dos eixos coordenados, tá bom? Então, vamos supor aqui que aqui é o eixo X, esse é o Y e esse é o Z. A curva geratriz é o quê? Qual que é o nome dessa figura mesmo, dessa quádrica? Cilindro elíptico. Cilindro elíptico. Então, a curva geratriz é uma elipse. E qual que é o eixo central dela? O X. É o O X. eixo X. Então, significa que no plano YZ, a gente tem uma elipse. E não aparece o X na equação, né? E aí? Ah, eu acho que tem um erro mesmo. Era centrado no eixo Y, É o viu? eixo Y, Você isso tem é a letra razão. F. É a letra F, é. Então, lá a gente só vai... Mas a análise foi boa. Então, esse aqui é do cilindro elíptico. E é isso aqui, dá uma brincadeirinha boa, né, gente? De praticar. Então, aqui eu só troquei o X com o Y. Querem fazer mais algum? Escolhe um aí para a gente fazer juntos. Faz a da cela do cavalo aí. A da paraboloide hiperbólico. Esse paraboloide... Ah, só tem um, né? Só tem um parabólico. Ah, não, Mas tem os eixos são iguais em todas as questões, né? Todas as... Não, é isso que eu estou em dúvida. Tá tão ruim. Deixa eu ver se eu consigo ver na lista. Eu Não. acho que em todos é Y onde você colocou X. É a mesma posição para todos, eu Tá. acho. É isso mesmo? Vamos ver aqui Tô na achando lista. que é. Gente, eu fiz uma montagem para É vocês. isso mesmo. Fiz com muito orgulho, tá? Fiz lá no GeoGebra. Clicam aqui e brincam, variando aquele controle deslizante para vocês descobrirem quais são as quádricas. Alguém já brincou com isso ou não? É super Eu não legal. tinha visto a lista, eu tava me brincando ao longo da aula aqui. Ah, tá. Ah, aqui tá melhor de ver. No print lá ficou muito ruim. É sempre o X é o que tá para cá mesmo, verdade. E aí, vamos tentar descobrir? Nossa, mas esse aqui é bem difícil. Porque o que dá para a gente ver aqui, ó, nesse desenho aqui da esquerda, que quando a gente faz o Z igual a zero, amassa ele de cima para baixo, essa figurinha da esquerda. Quando a gente faz o Z igual a zero, a gente obtém essa parábola aqui, olha, que engloba a parte positiva do X. Concordam? Uhum. Então, o que a gente pode... Vamos fazer algumas observações daqui. Vou tentar editar esse PDF. E, por outro lado, quando a gente faz o Y... Então, daqui, ó. Amassando aqui, ó, o Z igual a zero. Fazendo o Z igual a zero, a gente obtém uma parábola englobando a parte positiva do X no plano XY. Então, ela é do tipo X igual a Y ao quadrado. Observaram isso? É essa parábola aqui, olha, que eu tô falando. Conseguiram ver isso? Sim. Ok. Agora, vamos analisar essa outra parábola aqui. Essa outra parábola, a gente vai fazer o y igual a zero.
e obter uma parábola no plano XZ. Então, fazendo o y igual a zero, agora, a gente obtém essa parábola no plano XZ. E a concavidade está na parte negativa do x. Então, significa que o x é igual a menos z ao quadrado. Concordam? Nessa parábola Sim, aqui à sim. esquerda. Então, como é o x que está com a parábola, então a nossa equação do parabola, a gente já sabe que é um paraboloide hiperbólico. Então, como é o x que está com parábola, então vai ser x igual a essa diferença daqui. Então, vai ser algo desse tipo. Y2 menos Z2 ao quadrado. Pode ser que tenha uns coeficientes aqui, tá, gente? Então, vamos procurar lá no enunciado. Aqui, então tá, x é igual a y2 menos z2. Vamos procurar lá. Ele travou. Qual será, hein? Tem que ter, o x não pode ter quadrado nele. Ah, deu certinho, gente. Olha a letra B. É ela, não é? Isolando aqui o x igual a y2 menos z2. Tô achando que eu errei o sinal na minha análise. Volta lá, então. Volta. Então tá, y2 menos z2. Será que... Ah, mas tem outra parábola. É, Então, qual que é a outra? Qual que é a equação dela, hein? Não é aqui? A do outro paraboloide hiperbólico. Vai, nem tô achando. Não, não achei. Então, essa aqui, gente, vai ser a do desenho da esquerda. Porque o desenho da esquerda, ele tá só o da direita virado. Concordam? Essa parábola aqui da esquerda, olha, ó, esse paraboloide da esquerda, ele é o paraboloide da direita virado. Então, aquele é desse aqui que a gente deduziu. Ô, Jana, eu não consegui enxergar esse daí de jeito nenhum. Esse aqui? É, Tá. Vamos no GeoGebra? É vamos. muito difícil mesmo, gente. Paraboloide hiperbólico, ele é difícil de enxergar as coisas. Então, vamos lá. X igual a y2 menos z2. E o problema é que ele é infinito, ele não fica bonito aqui. Deixa eu tentar mudar o zoom para ficar centralizadinho. Então, o X é o vermelho, o Y é o verde e o azul é o Z. Tá vendo? Olha, aqui o X é o vermelho, então ele cresce positivo para cá. Então, na parte negativa do X, olha, a gente tem uma parábola e na parte positiva do X a gente também tem uma parábola. Tá vendo? Ele é como se fosse uma ampulheta? Não, esse aqui é como se fosse uma sela de cavalo, uma batata Ruffles. Ele lembra muito uma batata Ah, Ruffles. tá, entendi. Ô, Jane, mas é lá naquela imagem, a gente tá vendo isso aí em qual sentido, tipo? Vou tentar te mostrar. Tá tipo assim, ó. É muito difícil até de achar uma posição boa de se ver, né? Vamos voltar lá. Eu vou na lista, que a figurinha da lista, a imagem da lista tá melhor. Ah, não, o que eu tinha achado estava certo, viu? Agora que eu vi que tá com o sinal certo. Aqui, olha só. Não, mas eu tô falando o que tá do lado desse, porque parece que ele tem um Ah, buraco no sim. meio. Parece mesmo. Mas, então, vamos. Esse outro aqui é com sinal trocado, me parece. A sensação que eu tenho é essa. Eu vou trocar o sinal aqui. Menos y2 e mais z2.
Aí ele ficou assim, ele só virou. Que era positivo, com cavidade positiva, virou negativa. Então, gente, aquele buraquinho foi uma questão do jeito que pegou. Ficou muito estranho mesmo. Aqui eu não consigo nem reproduzir aquele buraquinho que deu. Vou voltar nele para tentar entender. Parece uma elipse no meio e duas. É. Não, uma hipérbole. Ah, gente, vocês têm razão. Aí seria Então, esse aqui- menos a fórmula da elipse, não? Então, esse aqui é um hiperboloide de uma folha. Só que não, eu estou tentando mudar, mexer com ele. Não tá dando. Mas ele é um hiperboloide de duas folhas. Ah, agora eu entendi, porque a gente tá como se fosse olhando pra dentro dele. Isso. Hiperboloide de duas folhas, a equação é x2. Não precisa renomear que eu quero. Mais y2. Eu que estava olhando errado, aquele é hiperboloide de uma folha. É assim, é algo desse tipo. Aí, só que lá, parece que tinha uns números grandes na frente do x e do y. Aqueles desenhos você faz em LaTeX? Foi a Débora que fez, é uma professora, foi no LaTeX. Eu nem me atrevo. Esse aqui ficou feio demais. Aqui, olha. Nossa, olha, tá vendo? Olha. Aquele tá bem parecido com esse, né? Uma coisa assim, com um buraquinho. É um hiperboloide de uma folha. Que é o que Entendi parece com agora. aquele. É isso, gente. Então, o desafio aqui... Então, essa aqui do paraboloide elíptico é aquela mesma. A gente já tinha definido. E agora o desafio da brincadeira é vocês tentarem identificar. Tá? Uma equação para as cônicas, para as quádricas. Esse 8 aí é uma elipse? Elipsoide? O 8? Peraí. Qual que é esse aqui, ó? Esse aqui é a figura 5. A 8, deixa eu ver. É, né? É uma elipsoide esticada. É um elipsoide esticadinho, que o número que divide o Z é o maior, porque ele está mais comprido no sentido do eixo Z. Entendi. Ok? É isso aí. Gente, vocês estão se sentindo preparados? Vocês acham que se assistir um pouquinho das videoaulas ali, vocês têm condição de reproduzir bem isso? Espero que sim. Tem que fazer exercício, né? É, praticar. Tem. Então tá. Se precisarem, é só me chamar aqui, tá bom? Beleza, falou, Jane. Obrigada, Tá bom, gente. obrigada, Até Jane. mais. Tchau, Até mais, Jane. Jane. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela aula, Jeane. Tenha um ótimo dia aí. Obrigada, você também, Vitão.